Graças a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe a todos que estão aqui nessa noite. Estava comentando, né? Quarta-feira passada estava bonita a igreja. Hoje está bonita também, né? Muito bem. Convido o povo de Deus a ficar sobre os pés mais uma vez, para nós vermos a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Levítico, capítulo 19. Hoje nós vamos continuar falando acerca das características dos cidadãos do reino. Levítico, capítulo 19. Graças a Deus. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm sempre demonstrado interesse em prestigiar a palavra de Deus, palavra que é vida para a nossa alma, né? Infelizmente não é a maioria se ausenta, alguns com motivos justificados, outros simplesmente porque não conseguem se interessar pela palavra. Mas eu louvo a Deus porque no Jardim Rodrigo tem um grupo fiel, não ao homem especificamente, né, mas fiel a Deus e que tem honrado a sua palavra. E quem é fiel a Deus é fiel também aos seus semelhantes, né? Levítico 19 e o verso de número 23. Quem achou, diga amém. Amém. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Amém. Muito bem, meus irmãos, por favor, tomem assento. Podem se assentar, que Deus abençoe. Jovens vão cantar hoje? Hoje não? Não sei. Hoje sim. Vamos cantar? Então não, mas deixa preparado aí para cantar no final, tá? Não deixa esquecer. Para cantar um hino ao Senhor no final. Os jovens não podem ficar sem cantar, que sempre tem participado também. Glória a Deus. Daqui uns dias vai ser os varões também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós semana passada falamos sobre uma das características dos cidadãos do reino, que os cidadãos do reino precisam ter, devem desenvolver na sua vida, e hoje nós vamos continuar esse assunto, falando sobre uma outra característica também de muito. Depois vocês arrumam e dizem, não, senão eu me perco aqui. De muita importância para a nossa vida cristã, espiritual. Deus abençoe. Vamos lá. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, um texto bem simples até certo ponto, mas tem uma revelação bem importante sobre as características do reino. O versículo 23, conforme nós lemos, diz: e quando vocês entrarem, vou parafrasear aqui, né, deixar um pouco mais na nossa linguagem, quando vocês entrarem na terra e vocês forem plantar qualquer árvore que dê fruto para comer, ou de toda árvore que dê fruto para comer, vocês vão considerar o fruto vedado para vocês. Ou seja, a palavra que o Senhor estava dizendo quando ele diz incircunciso, não era nem mesmo para colher, ok, irmãos? Os frutos nos 3 primeiros anos, a ordem de Deus vocês plantam uma árvore, nos primeiros 3 anos, os frutos que essa árvore der, vocês não comam,
na verdade, quando usa a palavra incircunciso, é que não é tirado, né? Não é removido. Então traz a ideia de nem mesmo colher, deixar que o fruto amadurecesse no pé, na árvore, e caísse sobre a terra. Ok, meus irmãos? Quem está entendendo aí, diga amém? Amém. 3 anos, irmãos, só vendo a árvore dar fruto e não poder tocar nesse fruto, não poder participar, comer, desfrutar do fruto. No 4º ano, a ordenança do Senhor era o seguinte: olha, no 4º ano vocês podem aproveitar o fruto, mas ainda não para comer. Vocês vão aproveitar o fruto para dar louvores ao Senhor. Então diga assim, para você assimilar bem essa passagem de Levítico 19, 23, 24, diz assim: 3 anos não mexe. No 4º ano, pega para louvar a Deus. No 5º ano, aí você pode desfrutar. Agora, irmãos, eu quero que vocês digam para mim: seria fácil, principalmente no mundo imediatista como esse que nós vivemos, seria fácil nós obedecermos a uma ordem como essa? Por exemplo, você planta lá no quintal da sua casa. Eu estava vendo minhas irmãs tão contentes esses dias atrás, lá no terreno da minha irmã, que fica nos fundos da casa do meu pai, aqui no Bom Sucesso. O pai comprou um terreno na frente, construiu a casinha lá, e minha irmã comprou o terreno no fundo. E lá, por enquanto, tem uma horta, né, bem bacana, e tal, árvore, limão e tal. E elas plantaram também um pé de bananas, né, uma bananeira. E esses dias elas mandaram uma foto felizes da vida. E eu fiquei mais feliz ainda, porque eu já comecei a sentir cheiro de doce de banana. Meu Deus, isso é mistério puro. A bananeira com um cacho, né? Um cacho cheio de bananinhas, né? Crescendo, se desenvolvendo. Mas, irmãos, olha só, e a gente já está ansioso. Elas ansiosas por desfrutarem da banana do terreno delas, né? E eu ansioso para desfrutar do doce de banana que ou a Ica ou a mãe vai fazer. Já estou fazendo pedido ao vivo e a coisa. Agora, irmãos, observem. Esse é o primeiro cacho de bananas que aquele pé está produzindo. Mas na ordem de Deus, dada aqui em Levítico, durante os 3 primeiros anos que a árvore começasse a frutificar, não seria permitido desfrutar daquele fruto. No 4º ano, só poderia sim desfrutar, mas não para alimento próprio, mas para entregar louvores a Deus, oferta de manjares, enfim, o que pudesse ser feito. Oferta de manjares talvez não seja a palavra exata aqui, porque tem uma outra conotação muito específica dentro da palavra, mas uma oferta com frutas, né? Agora, irmãos, eu pergunto a vocês: seria fácil aguentar 5 anos ou 4 anos completos, né? E só no 5º ano você falar: eu estou plantando um pé de laranja hoje e eu estou falando só daqui a 5 anos eu vou poder desfrutar? Seria fácil ou difícil? Difícil, irmãos. Não. Um pé de mexerica, aquele cheirinho gostoso, né, irmão? Mexerica tem um cheiro fabuloso, né? Pocã, como é que chama também? Tangerina, né? E aí vai. Irmãos, mas a ordem de Deus é: nos 3 primeiros anos não mexe. No 4º ano você pode mexer, mas para dar louvor a Deus. Eu pergunto para vocês, irmãos, qual é a característica do reino que está sendo revelada nesse texto? Qual é a característica do reino que está sendo revelada? Para eu aguardar até o 5º ano, eu preciso do quê? Paciência. Paciência. Diga assim para quem está do seu lado: se você não sabe paciência, você ainda vai ser moldado por Deus. Cidadãos do reino, irmãos, precisam ter essa qualidade, paciência. E só com paciência nós vamos ser capazes de obedecer a qualquer ordenança de Deus. Porque pessoas impacientes não obedecem a Deus, não obedecem a sua palavra, não obedecem a família, o pai, a mãe, os irmãos, não obedecem nada, né? Precisa de ter paciência. E é importante falar, irmãos, que a palavra paciência na Bíblia, a raiz, essa raiz da palavra, ela gera 2 conhecidas, né? Que é paciência e perseverança. É a mesma palavra, na verdade, do hebraico, tá? Tanto paciência quanto perseverança é a mesma palavra. Então, quando eu falo em paciência,
Por conseguinte, eu também estou falando de perseverança e vice-versa. Ok? Mas, irmãos, Deus tinha alguns objetivos claros. E eu fui pesquisar isso e eu fiquei curioso, né? Desde ontem que o senhor veio falando isso comigo, até comentei com o pastor André, que ontem me deu outra carona para a gente na sede. Ouvimos uma boa palavra ali, pelo nosso querido companheiro de trabalho, o pastor Herculano, que sua palavra poderosa. E eu estava depois do culto comentando com eles sobre esse texto que o senhor vem falando comigo já há alguns dias. E eu fui pesquisar, irmãos, por quê? É claro que Deus tem razões muito peculiares, muito particulares. Mas eu descobri estudando, irmãos, que toda árvore, ela tem um tempo de maturação, ou seja, toda árvore precisa de um tempo para alcançar a maturidade. Parece que não, mas essa palavra tem muito a ver conosco, irmãos, porque dentro da obra de Deus a gente vê uma série de coisas, uma série de pessoas, às vezes inclusive parando, né, na fé, não tem forças para continuar, porque chega num dia no outro, quer ser pregador, quer ser pastor, já quer dar em cima do púlpito. Uma coisa que eu sempre digo aos irmãos, uma coisa que eu inclusive já falei algumas vezes, é de deixar pessoas subirem no altar sem terem condições espirituais para suportar a retaliação depois. A Bíblia diz assim, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, todas as vezes que você se coloca diante da noiva do Cordeiro, todas as vezes que você se dispõe a falar de Jesus para alguém, você está confrontando o inferno. E o inferno, irmãos, você pode não acreditar, pode não ver, pode nem sentir nada, mas o inferno está ali o tempo todo. A Bíblia diz, o adversário anda em derredor, bramando, como leão. Ele não é, mas quer parecer leão. Fica rugindo, fazendo barulho o tempo todo, procurando a quem possa tragar. Então, irmãos, nós precisamos de alcançar maturidade espiritual para cumprirmos uma série de papéis dentro da casa do Senhor. Vocês estão entendendo isso? Mas para alcançar essa maturidade, uma coisa é fundamental: paciência. Irmãos, pessoas que não são pacientes fatalmente vão passar por processos em que vão desanimar, que vão se entristecer, que vão se melindrar, que vão se ferir e assim por diante. Agora olha só, uma coisa linda que eu achei quando eu estava estudando isso. Deus, dentro da sua sabedoria, Ele vedou os frutos dos 3 primeiros anos. Por quê, irmãos? Nos 3 primeiros anos, tem coisas que eu não vou abordar aqui, porque eu não tenho propriedade e nem estudei tempo suficiente para falar aos irmãos. Existem 2 termos: frutas climatéricas e não aclimatéricas. Tem todos uns detalhes aí, que posteriormente, quando tiver estudado um pouquinho mais, nós vamos falar com isso aos irmãos. Mas quando eu estava estudando esse assunto, uma coisa que eu descobri é que os frutos, os primeiros frutos de uma árvore, ele não, apesar de aparentemente ser o melhor na visão de alguém, não será o melhor, irmãos, porque ele não terá. Deixa eu ver onde foi que eu marquei aqui, Jesus. Eu marquei em algum lugar aqui, peraí, deixa eu achar. Aqui, peraí, não. Aqui, achei. Olha só. Enquanto a árvore não estiver totalmente amadurecida ou razoavelmente amadurecida, o fruto não terá aparência, não terá sabor, não terá textura e não terá aroma de um fruto totalmente saudável. Automaticamente, o que a gente pode concluir? Inclusive está no estudo lá que eu estava lendo, que tem lá no computador, abaixei hoje. Algumas propriedades que trazem saúde para o corpo humano, nos frutos, enquanto a árvore não está totalmente amadurecida, elas não são plenamente formadas, não tem condições de transmitir para a gente o melhor que aquela fruta pode trazer. Vocês estão entendendo isso, mano? Então o que Deus estava falando? Gente, eu quero que vocês comam bem, eu quero que vocês tenham saúde, eu quero que vocês desfrutem do melhor, porque eu quero dar o melhor para vocês. Só que tem uma coisa: primeira coisa, vocês vão ter que plantar. Diga assim, frente: plantar. Romanos, ou melhor, desculpe, eu errei um livro terrivelmente. Gênesis capítulo 8, do versículo 15 a 22, fala que uma das coisas que é fundamental na vida do ser humano, irmãos, é justamente a sementeira. Vamos ler Gênesis capítulo de número 8. Pode
Pode ler? Pode ler. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos seus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra. Traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Isso, aí. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Isso. E o Vai Senhor lá. cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. O Senhor recebe a oferta, cheira, a Bíblia diz que ele cheira o suave cheiro, e aí ele pronuncia algumas palavras. Vamos lá. Porque a imaginação do coração do homem é má desde meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, Isso. Agora vamos lá. Vamos dar um enfoque no versículo 22. Vamos lá, Vinícius. enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Preste atenção, irmãos, que nos elementos que são colocados aqui em pares, apenas um elemento ou uma dupla pertencem ao homem. Todas as outras duplas, vamos dizer assim, responsabilidade direta do próprio poder de Deus. Olha só, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Isso nós podemos controlar? Não. Mas a primeira dupla aqui, isso Deus coloca justamente porque, como se diz, depende da ação do homem. Sementeira e cega. Sementeira quer dizer a atitude de semear. Amém? Estão entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, se nós queremos colher alguma coisa, temos que semear. Mas temos que entender uma coisa: no processo da semeadura, tem que entender que há necessidade da paciência e da perseverança. Porque você não vai semear hoje e colher daqui a 30 minutos, irmãos. Você não vai semear hoje e colher daqui sei lá, uma semana. É como o mundo está. Nós queremos que nem Pix, que nem o WhatsApp, é na hora, né? Vai resolvendo as coisas mas com Deus não funciona assim. Com Deus você lança a sua semente, você planta aquilo que você quer colher, e depois você tem que exercer paciência para esperar que todo o processo venha a sofrer amadurecimento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem, irmãos, prestem atenção que quando eu falo sobre, tem bastante coisa para falar aqui. Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Pastor, Oi. muitas das vezes, quando a gente canta, nem a gente mesmo recebe, né? Recebe neto. Você falou uma coisa muito interessante, irmão Carlos, é verdade. Irmãos, há coisas que eu semeei na minha vida, coisas que eu desejei para mim, que eu semeei, que eu lutei, que não aconteceram na minha vida, mas que eu tenho visto acontecer na vida do Eliano, da Thalita, né? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Tem coisas que eu desejei ardentemente quando era jovem e não consegui, e que Deus cumpriu, deu para os meus filhos. E isso, como o Carlos falou, é verdade, né? E hoje, já depois de uma certa idade, quando você vai observar isso, você fala: meu Deus, eu não alcancei, mas as minhas semeaduras se cumpriram na vida dos meus filhos. Agora, irmãos, tem muita coisa para falar, mas eu queria que você falasse assim para quem está do teu lado: o que você quer colher? Agora a pergunta para esse crente: você tem semeado o que você quer colher? Você tem semeado para mim. Por que eu estou falando isso, irmãos? Pronto, porque aquilo que nós semearmos, isso é o que nós vamos colher, e a palavra do Senhor diz claramente sobre isso aí, né? Sem sombra de dúvida, tudo que o homem semear, certamente isso mesmo ele vai colher. Mas vamos lá, irmãos. 3 anos era o tempo de espera
para que o fruto, desculpe, para que a árvore amadurecesse. Os frutos ficariam no pé, o que caísse no chão ficaria por ali, como a gente pode dizer, servindo como adubo para a terra, automaticamente alimentando a raiz da própria árvore e assim por diante. Mas não vamos nem mergulhar demais nisso aqui para não falar coisas que a gente não estudou. Irmãos, depois de 3 anos, esse assunto me falou forte no coração, porque, irmãos, eu me lembro que quando eu era jovem, por exemplo, né, os sonhos que eu tinha, os desejos que eu tinha em relação à obra de Deus, e como eu corria atrás de um monte de coisa, irmãos, como eu corri, e no dia que eu senti no meu coração claramente que tinha chegado o tempo, né, chegou o tempo, eu falava, chegou o tempo, aí Deus usou um pastor e falou, aquilo que você deseja é o que eu desejo, mas ainda não é o tempo. Antes que você alcance o que você tem desejado, e o que é o que eu desejo, você vai passar por um processo. Esse processo vai durar 2 anos e meio. Irmãos, já passou os 2 anos e meio, já passou as horas extras, já passou as horas das horas extras, e até agora algumas coisas não aconteceram. Mas, irmãos, eu prossigo para o alvo com paciência, e o alvo não é nem conquistas humanas, mas o alvo é o céu. Enquanto a gente está olhando para o céu, Deus vai cumprindo as coisas. Amém? Amém. Agora, irmãos, por que tem tanta gente na obra de Deus que fracassa? Tem gente que, vamos abordar alguns assuntos. Uma das coisas que tem feito com que pessoas, por exemplo, pessoas que têm destaque na mídia, né, aceitem Jesus um dia e daqui a pouco está tudo desviado, aprontando, fazendo um monte de coisa, é justamente porque, e isso é culpa nossa, os nossos pastores, não esperamos o tempo de maturação. Sabe o que vai acontecer? E eu falo isso porque eu já fiz isso, eu já vi isso acontecer aqui. É culpa minha também. Houve dias, houve casos de o Senhor falar, não permita subir no altar. E eu falei, Jesus, isso aí não é o Senhor que está falando, não sou eu mesmo, coisa da minha cabeça. E eu deixei a pessoa subir e daqui a pouco o negócio estava tudo enroscado. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Por quê? Porque tem que esperar a maturidade. E não adianta, irmãos, a gente achar que está bom. Eu tenho 59 anos de idade, irmãos, e hoje, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, quantas coisas eu perdi, porque eu achei que estava pronto e não estava. E hoje, com 59 anos, eu fico pensando, será que eu já estou pronto para algumas coisas que Deus pode fazer? Vocês estão entendendo, irmãos? A palavra é simples, mas é uma palavra contundente, porque é uma característica do reino. Irmãos, crentes que não são pacientes estão correndo sério risco, não só de perder a graça de Deus, a alegria da salvação, o desejo de fazer parte da obra, mas inclusive correndo o perigo de perder o contato com o céu e a salvação, por impaciência. Agora vamos lá, depois de 3 anos pastorando, aí Deus chega e fala o seguinte, olha, agora é o 4º ano. No 4º ano, vocês podem colher os frutos. Já pode colher essa mata. Só que vocês não podem comer ainda. Esses frutos do 4º ano serão especificamente para o louvor a Deus. Ou seja, aquilo que você colher, você vai ofertar para o Senhor. Ah, meu Deus do céu. Eu fico até preocupado em entrar nisso aqui. Mas, irmãos, meu Jesus amado, olha só, e tem uma coisa linda aqui, deixa eu achar de novo. Você não vê a hora da bênção chegar, e a hora que chegar, você vai falar, Exato, mas irmãos, olha só, vamos ver pela Bíblia. Quantos anos Ana orou pedindo um filho? Em torno de 25 anos, 20 a 25 anos. Irmãos, 20 a 25 anos aguentando a tribulosa da Penina, perturbando, enchendo a paciência da serva de Deus, que era crente, e a Penina cheia de filhos, zombando dela, e ela, Senhor, me dá um filho aí, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Ô Senhor, não tem cabimento, dá um filho. Tá? Quando ela foi orar, ela foi zombada ainda, né? Pois é, mas olha só, antes, olha o detalhe, o irmão Carlos puxou a gente para uma coisa bem bacana. Irmãos, depois de 20 ou 25 anos, entre 20 e 25 anos, Ana alcançou a maturidade. Espera só um pouquinho, para eu não perder o raciocínio. Segura aí, Bendição. Ela alcançou maturidade, ela amadureceu a ponto de fazer a oração de acordo com o coração de Deus. Porque não é só orar, não. É orar estando em sintonia com o coração de Deus.
Filipenses, é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Você precisa entender esse mistério. Antes de orar, você tem que pedir ao Senhor: Senhor, coloca no meu coração aquilo que está no teu coração, para que venha ao meu coração. Aí quando você ora em sintonia, as coisas começam a acontecer. E foi o que aconteceu. Precisou 20 anos, ou 25, ou entre, né, esse espaço aí, de perturbação, de tribulação, de sofrimento, até que ela chegou um dia quebrantada, mas madura. Não estava mais altivo, não estava mais bravo, não estava mais irritado. Não, era uma crente amadurecida, uma árvore boa, que chegou no 4º ano de Deus. Ela pega os frutos agora e oferece a Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entrego de volta para que esteja diante de ti. Aí Deus lá do céu fala: é tudo que eu queria, porque eu preciso levantar na terra um profeta. E eu preciso levantar na terra um homem para ser profeta, que seja fruto de uma oração íntegra, de um coração maduro. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E quando Ana fala: Senhor, é assim baixinho, né? Não fica orando: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. O Senhor está sendo justo mesmo. Eu sou crente, sou dizimista. O Senhor não está sendo justo, irmão. Não faça isso. Não vai dar certo, vai dar ruim. O Senhor não está me abençoando, então eu vou ficar em casa, eu vou ver umas coisinhas aí, vou aprontar, não nem aí. Uma vez um rapaz falou isso para mim: pastor, eu vou dar um tempo de Deus. Eu falei: rapaz, não briga com isso não. Não posso ir mais detalhes porque ele está dando dinheiro. Não brinque com isso não, que o diabo vai te arrebentar. Não vai nada, estou cansado. Irmão, graças a Deus esse menino voltou, está servindo a Jesus até hoje. Mas o diabo quase que joga ele no inferno com tudo, mas olha, irmão, fez o estrago. Porque não dá para brincar com as coisas espirituais. O inimigo não está aí brincando de ser inimigo não. Mas vamos lá. Pastor, oi, pode falar isso. Nesse mesmo sentido, tem, no que o senhor acabou de falar agora, tem um versículo em Provérbios que fala assim: muitos querem ver sonhos realizados, mas poucos querem se afastar do mal. E a impaciência é justamente uma das coisas que pode se enquadrar nessa questão de se afastar do mal. Pastor, Irmãos, pode ser só um pouquinho? à vontade. Hoje à tarde eu estava fazendo serviço lá em casa e escutando uma palavra. E aí também o ministrador, que é um conhecido aí, ele estava falando: às vezes você pede aquilo que você quer, porém aquilo, de repente, Deus sabe que não vai ser bom para você. Perfeito. Então você não vai receber aquilo, não porque Deus não quer, é porque você não está preparado para receber aquilo. Perfeito. Então é uma situação que eu estava conversando alguns minutos antes com a Cirlei, e aí essa palavra veio de encontro, e agora o senhor está abordando isso daí. Agora, olha, muito bem. Agora, olha só, irmãos, enquanto mais falava, me recorreu um pensamento aqui que é importante voltar a ele. Irmãos, olha só a maneira como Deus opera, que nós precisamos entender que esse é o caminho da bênção. Por isso que eu estou procurando o texto aqui para ler de novo para vocês. Eu abri o livro errado, abri em Gênesis, Levítico. Olha só, o Senhor diz: 3 anos vocês não mexem, deixa a árvore amadurecer. No 4º ano o fruto já vai estar, olha só, o fruto já vai estar com aparência plena, com sabor completo, a textura perfeita e o aroma característico. O fruto vai ser perfeito, só que você ainda não vai comer. Você vai pegar e trazer para mim, você vai ofertar. Irmãos do céu, igreja de Cristo, tem gente que não entendeu, e não é o caso de vocês, que vocês estão aqui, ofertando o tempo de vocês ao Senhor para ouvir a palavra dele, de forma tão singela. Mas tem gente que não entendeu isso. Não tem como comer o melhor dessa terra, conforme diz a Bíblia, sem aprender a ofertar a Deus primeiro aquilo que você está semeando. Tem que ofertar a Deus, irmãos. Olha quem está aqui, ó. 3 anos vocês não mexem, vai ser legal para vocês. O fruto é incircunciso. No 4º ano, traz para o Senhor, traz louvores ao Senhor. Agora, minha pergunta para você, crente, é: o que você tem pedido a Deus? Quando Deus começa a te entregar, o que você faz? Você apresenta louvores? Eu me lembro de um caso de uma congregação que nós dirigimos, eu, missionária amiga. As crianças eram bem pequenininhas ainda. Nós recebemos vários irmãos da igreja, crescer de maneira bem gloriosa. O processo foi exatamente igual ao que está acontecendo aqui.
Só que lá parece que foi mais rápido, né? Nós ficamos 6 anos naquela igreja, e aquela igreja é uma das igrejas mais conceituadas que tem naquele campo, graças a Deus. Uma igreja com um coração aberto tremendamente para a visão do cuidado sacerdotal. Mas entre as pessoas que aceitaram Jesus, irmãos, veio um casal, um jovem, um menino bom, crente, envolvido, queria se envolver, estava ali, estava despreocupado de estudar a Bíblia e orando: pastor, eu estou desempregado, olha para que Deus me abra as portas. Eu falei: vamos orar. Deus abriu a porta para o rapaz. O que ele fez quando a árvore frutificou? Começou a faltar no culto. Não é porque estava trabalhando, não. Por exemplo, Tiago trabalha à noite, Andrés trabalha à noite, Thalita trabalha até tarde da noite, o Eduardo trabalha, entre outros irmãos que aqui tem seus horários. O pastor Daniel tem trabalhado. Mas, irmãos, aquele jovem não. O que aconteceu? Não era um jovem, era um jovem senhor, né? Ele começou a se afastar, começou a ganhar bem, e aí, em vez de se aproximar de Deus, apresentar louvores a Deus, ele se afastou do Senhor a ponto de se desviar do Evangelho. E até a última vez que eu tive contato com ele, estava afastado da presença de Deus, porque estava bem. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é: quando a árvore começar a frutificar, apresenta para o Senhor. Agora, observe aqui, irmãos. Eu vou parar de falar para a gente ler os versículos. Mas observe o que a Bíblia diz no versículo 23, 24, 25. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Alguém tem alguma tradução diferente dessa aqui, não? Produção. Leia. Está lá no telão lá. E no quinto ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Essa é justamente a versão que eu estava procurando. Olha só, irmãos. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Sabe o que Deus está falando? Vocês querem ter abundância? Tiaguinho, você quer ter muito ou quer ter pouco da bênção de Deus? A bênção toda. Pronto. Luciano, você quer ter muito ou quer ter pouco? Muito. Irmãos, a própria Bíblia nos permite desejar muito, né? Só que a Bíblia fala o seguinte: para ter muito, o que Jesus falou? O que a palavra do Senhor diz? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Oi. Eu já falei, uma pediu uma casa boa, uma pediu uma casinha. Se eu de uma casa boa para outra, uma casinha. Tem a parábola dos talentos também, né, pastor? A palavra dos talentos, perfeitamente. Irmãos, eu acabei me perdendo aqui no fio da meada, mas vamos lá. Nós temos que ler aqui alguns versículos. Para a gente fechar esse ponto aqui, eu queria que você olhasse para esse crente aí, só para você participar um pouquinho, e dissesse o seguinte: aprenda esse princípio da palavra. Na dependência de Deus, diga para você, na dependência de Deus, vai ter o tempo de esperar, e antes do desfrutar, tem o tempo de ofertar a Deus o louvor. Vocês estão entendendo? Irmãos, eu estou falando em termos abrangentes aqui, não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando de tudo. Aliás, o dinheiro talvez seja a última coisa que eu esteja falando aqui. Mas tudo, irmãos, o nosso tempo deve ser ofertado a Deus. Se a igreja do Jardim Rodrigo tivesse entendido isso, estava todo mundo aqui. Mas talvez o meu tempo se insere aqui e eu não consiga ensinar isso para essa igreja, a não ser para vocês que quarta após quarta, domingo após domingo de manhã tem estado aqui nos trabalhos que a gente tem. Vocês estão entendendo, irmão? Oferte o seu tempo. O que a Bíblia diz? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. O que é culto racional? Culto inteligente. Apresente o seu corpo ao Senhor. Pastor, hoje eu fui num cliente e eu conversando com ele, vi que ele era servo de Deus, eu fiquei na minha. E a gente fazendo o serviço, tá? Depois no final ele perguntou para mim: você serve a Deus? Eu falei: pela misericórdia de Deus, sim. Ele já tinha falado que era a congregação, ele já tinha conseguido também, né?
Ele falou sobre a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Ele falou, é bem assim. Sabe o que eu mais gosto da Assembleia de Deus? Do estudo da palavra, da escola bíblica dominical, coisas que eu respeito a nossa doutrina, eu amo, tenho a revelação daqueles que realmente creem, só que aí nós pecamos nisso. O irmão falou bem sinceramente assim, e eu achei tão bonito da parte dele, sabe? Porque ele falou sinceramente, de coração. Aí na hora que eu estava lá dentro, eu escutei o senhor falando que o nosso povo, infelizmente, não dá valor ao estudo da palavra. Ao estudo da palavra. A grande maioria, né? Nós temos uma minoria que graças a Deus tem valorizado. E é essa minoria que Deus tem contado para fazer a diferença, irmãos. Porque, enfim, nós vamos ficar. Oi? Licença um pouquinho. À vontade. O senhor está falando de paciência e o tempo que Deus não nos dá aquilo que queremos, eu comecei a orar. No tempo entre receber, eu passo por um processo. Deus não tem processo comigo, tem processo conosco. Mas o povo não entende que a vida com Deus é uma faculdade. Sim. E para ter o que eu quero, é que nem o povo no deserto, né? Deus está preparando o povo para administrar o que ele ia dar. Muito bem. Porque Deus ia dar. Deus não falha. Perfeito. É impossível que ele mude, que ele minta. Ele é fiel a ele mesmo, não é fiel a nós. Exato. Mas o povo não entende que para eu estar no emprego que eu estou hoje, eu tive que passar um processo de aprendizado. Perfeitamente. De postura espiritual como servo e aprender a dar valor a Deus, não às pessoas. Por mais que quem está comigo, às vezes, pode ser que aconteça ou não, mas independente disso, quem está comigo, for fiel a mim ou não, é eu e Deus. Eu vou colher com Deus. Perfeitamente. E não aprendem isso. E aí, mas quando Deus me der, eu vou para o culto, não vai nada. Você não está vendo agora? Exatamente. E o Tiago falou uma coisa bem importante, irmãos, me fez pensar aqui em detalhe. Ele falou sobre o seguinte: quando Deus não nos dá o que queremos, e quando Deus nos dá o que queremos, mas não deixa de desfrutar, que é o caso aqui, né? Vocês estão entendendo? Ó, a árvore vai produzir, mas vocês não vão poder desfrutar ainda não. 3 anos vocês vão só ter. Mas senhoria, a barriga está roncando aqui, não, espera. Agora já 4 anos, seu 4 ano, agora é para mim, traz para mim. Primeiro para Deus, o louvor para Deus, a gratidão para Deus, a consagração para Deus, o seu corpo para Deus, a sua mente para Deus, a sua vestimenta, a sua indumentária, vestimenta para Deus, o seu comportamento para Deus, o seu linguajar para Deus. Irmão, tem gente que quer ser pregador de todo quanto é jeito. Eu não estou falando mal dos pregadores, não. Eu sempre foi meu sonho ser um pregador. Jesus não deixou eu ser pregador. Glória a Jesus. Eu sou pastor. Pregador está aqui, ó. Os vasos bonitos aqui, cheio da graça do pregador. Eliane, Elias, Daniel, pô, vai para. Agora, irmãos, claro que eu estou fazendo gracejo aqui, né? Agora, irmãos, olha só, vocês até fizeram perder o fio da minha. Esqueci o que eu ia falar. Pastor, Oi. o texto que o senhor falou, que você tinha acabado de falar aquela hora, tem pessoas que buscam a Deus, servem o Evangelho, usam o Evangelho como moeda de troca, sabe? Buscam Deus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. Exatamente, muito bem. Irmãos, lembrei aqui, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: vocês lembram do processo de maturação da árvore? A árvore dá fruto, mas o fruto não é perfeito. É o crente, irmãos, por exemplo, o crente que tem a boca sujinha por chuchu, fala, às vezes fala bobagem, fala palavrão, quer pregar. Esses dias eu estava vendo um irmão aí pregando em um certo lugar, o irmão falou um impropério terrível, irmãos. Por quê? Porque a árvore não está amadurecida ainda. Tem fruto, que está falando a palavra, só que o fruto vem com os bichinhos dentro, né? Saiu os palavrões feios lá. Oi? Joga fora, exatamente. Há poucos dias atrás, irmãos, vamos deixar. Eu estou recebendo cobrança que crente até hoje, por causa de alguém que veio aqui e falou uma bobeirinha. Na hora eu fiz de conta, fiz que nem os nossos guias, né? Fiz de conta do seu nada, só fiz assim. Mas eu senti a igreja na hora, falei assim, travou. Ele falou uma bobeirinha. Não foi uma bobeirinha, não foi bobeirona não. Tem um provérbio que Salomão cita, que ele fala assim, que uma mosca que entra num pote de perfume estraga o perfume. Estraga o perfume, muito bem. Irmãos, vamos lá que o tempo está acabando, não vai dar tempo de falar tudo. Deixa eu ler algumas coisas para vocês aqui, ó.
Olha só, razões práticas e agronômicas para a espera: melhora da qualidade dos frutos, amadurecimento da árvore, já citei aqui, aparência, sabor, textura, blá, blá. Fortalecimento da árvore, sustentabilidade da colheita. Então, estava falando, você quer ter muito? Então, irmãos, aceite o processo de Deus. E o processo de Deus vai exigir paciência, tem tempo, tem que esperar. Porque senão produz um pouquinho e acaba, a árvore tem problemas e morre, ou sei lá, fica defeituosa, não dá fruto. Então, para que você tenha uma colheita abundante e duradoura, você precisa aceitar o processo de Deus. E o processo de Deus vai envolver espera, vai envolver paciência na espera, e vai envolver, antes do desfrutar, vai envolver a capacidade de pegar aquilo que você pediu para você e entregar para Deus. Tem gente, irmão, que não entrega nada para Deus, não entrega o dízimo, não entrega a oferta, compra um carro, não quer que ninguém entre dentro. Deus me livre, você tem que se espera todo sujo, não vou deixar entrar dentro do carro. E sei lá, vocês estão entendendo, irmãos? Eu falo de coisas que eu já vi acontecendo pela vida fora aí, né? Aliás, teve uma época que, quando eu estava no ministério com o irmão, eu andava quase toda noite para ir até a igreja, certo? Na época, 5 quilômetros, irmão, da minha casa até lá dá 5 quilômetros no ministério com o irmão, né? Na antiga sede. Irmãos, quantas vezes eu estava na estrada, passava alguém por mim, dava tchauzinho, e eu olhava, irmão, só estava o abençoado, a esposa e mais ninguém. Eu chegava na igreja suado, com desodorante vencido, e eu creio, papai, demorou, hein? Demorou. Aleluia! Meu Deus do céu. Ainda passa a cozinha, e eu não estou exagerando não, irmãos. Não foi uma nem duas vezes, muitas vezes aconteceu isso. Se tiver uma aguinha perto, joga uma aguinha em nós. Oi? Se tiver Não, uma aguinha perto, joga uma aguinha em nós. é perigoso, é perigoso. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Coloque tudo que Deus fazer frutificar na sua vida, coloque ao serviço, ao louvor do Senhor. Sabe o que Deus está prometendo através dessa palavra aqui? O Senhor está prometendo através dessa palavra, como prometeu a Israel, é uma palavra que nós podemos tomar para nós. Se você viver o princípio da palavra, os 3 anos significa dependência de Deus. Eu plantei, eu estou vendo fruto, mas Deus falou para não mexer, eu vou depender dele, Deus vai prover. No 4º ano Deus falou que eu posso mexer, mas é para ele, então eu vou apresentar louvor. Está aqui o meu carro, está aqui o meu terno, está aqui a minha carteira, está aqui o meu dinheiro, está aqui a minha vida, está aqui o meu corpo como sacrifício vivo, está aqui tudo que Deus tem me dado, minha família, meu tempo, muito bem. Está aqui o meu tempo. Meu casamento. O meu casamento. Muito bem. Tem gente que o casamento não é uma bênção enquanto não estiver envolvido com a obra de Deus, né? Não, minha esposa é para mim. Meu esposo é para mim, não é para a igreja não. Tudo, apresente ao Senhor. E o tempo, que a pastora Liliana comentou agora, é o que é o mais relutante hoje em dia, porque a gente vive em ação do relógio, né? Só que daí o tempo para Deus, né? Será que a gente está se dedicando? Estava conversando com a servente também a respeito disso, falou, Jesus, será que a gente está fazendo da forma certa? Mesmo a gente tentando fazer isso e aquilo, isso, mas Senhor, está sendo perfeito? Porque às vezes o tempo ainda não está. Crente, tenha paciência. Irmãos, pensa que é mentira, que eu não tenho que lutar contra isso. Eu também sou um ser humano, eu também, às vezes, me sinto impaciente. A gente é carne, né? Meu Jesus. Por exemplo, irmão, eu vou nem entrar em certas questões aqui, porque a gente vai falar sobre algo aqui. Vamos para frente. Oi. Tem um irmão, quando ele ia nas casas, o irmão Carlos ajudou já a carregar a cadeira para lá e para cá, né? Um tempo que Deus abençoou e trabalhando bastante com misericórdia. Mas os tempos passam. Pedi uma ajuda para o irmão na época, para carregar a cadeira até a casa do irmão, que era um pouco longe. Ele falou, eu levo a cadeira e você dirige o trabalho. Aí, enfim, foi indo, acabou que essa pessoa não se rendeu à obra, cada um vai dar conta de si mesmo, mas assim, dentro do que o senhor está falando, a pessoa não aprende o princípio de se render primeiro a Deus. Hoje em dia, infelizmente, a família se separou, a esposa foi embora, tiveram que vender a casa, o rapaz não está mais firme, e foi descobrir, e usava o carro da mulher para carregar a esposa no carro. Então, se for fiel no pouco, no muito não vai chegar.
Essa é a palavra. Se não for fiel no pouco, não chega no muito. Então, o que está pouquinho na sua vida aí, crente? Seja o que for, principalmente nas coisas espirituais, seja fiel. Todas, né? Para alcançar o muito. Irmãos, vamos terminar? Porque eu só tenho mais 5 minutos. Eu pensei que ia sobrar tempo, eu não cheguei nem na metade. Então vamos lá. Há aqui uma interconexão entre práticas de vida e espiritualidade, tá, irmãos? Você não vai ser um crente realmente espiritual se você não viver os princípios da palavra. E alguns princípios são mostrados aqui: dependência de Deus, obediência, perseverança, paciência, e assim, louvor a Deus, capacidade de entregar a Deus em primeiro lugar, e aí vai. Uma coisa interessante é que o tempo da maturação da árvore que Deus determina aqui em Levítico 19 é o mesmo tempo do ministério de alguém na Bíblia. Qual é a pessoa que o ministério durou 3 anos? Jesus. Que era o tempo de maturação de Israel, né, vamos dizer assim, para que a revelação chegasse até nós da maneira que chegou. Tem muita coisa que a gente poderia comentar aí, mas deixa para uma aula de teologia qualquer dia desse. Vamos lá, irmãos. A lição da semeadura. Pastor, Sim. uma observação que o senhor falou agora sobre o referente de Jesus dos 3 anos. Você pode observar que durante os 3 anos ninguém tocou nele. Muito. Olha aí. Tá vendo? Bom, quando eu falo essas coisas, esses detalhes que o Espírito de Deus traz, é por isso que eu gosto de ouvir que os irmãos participam, porque o Espírito de Deus pode não revelar para mim, mas revela para vocês. Olha que coisa bacana. Durante 3 anos, ninguém tocou em Jesus. Isso. Só no final do 3º ano. O que eu acho interessante também, se você for estudar a fundo também, fala também que tipo, Jesus fez bastante coisa, né? Tudo que Jesus fez, que está descrito na Bíblia, ele fez em apenas 1 ano. O resto não está registrado. Muito bem, isso aí. Irmãos, uma outra coisa bacana também Lucas capítulo 13, vamos ler aqui, só curiosidade, Lucas capítulo 13, versículos 6 a 8, depois nós vamos ler alguns versículos sobre paciência e vamos encerrar. Lucas capítulo 13, eu digo aos irmãos também hoje que eu ainda estou estudando essa palavra, tá, irmãos? Por isso que eu estava ansioso de chegar aqui hoje para ministrar essa palavra, porque eu estou estudando. 13, versos 6 a 8. Dizia esta palavra: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não há. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondeu ele e disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave a estepe. Pode continuar. E se der fruto, ficará. E se não, depois o mandará cortar. Olha que coisa bacana, irmãos. Aqui Lucas é o único que fala, é o único evangelista que fala dessa palavra especificamente, tá? A parábola da figueira estéril. É interessante que a Bíblia fala que esse homem tinha uma figueira plantada dentro de uma vinha. Vou perguntar para o Danilão, figueira dá o quê? Figo. E vinha, qual é o fruto da vinha? Uva. Observe, dentro da vinha ele tinha uma figueira. É claro que aqui tem toda uma simbologia em relação a Israel e tudo mais, mas não é sobre isso que nós vamos abordar nessa noite. Não é o nosso foco, né? Irmãos, a Bíblia nos fala, Jesus contando essa parábola, diz que esse homem tinha uma figueira plantada em lugar totalmente inusitado, dentro de uma vinha. Só que ele foi procurar fruto na vinha. Aí eu pergunto para os irmãos: vamos donar quanto tempo tinha que esperar sem mexer na vinha? 3 anos. E olha só o que a Bíblia diz: que durante 3 anos ele foi procurar fruto, mas durante 3 anos a vinha não tinha um fruto. Ou seja, em outras palavras, a vinha não, a figueira, né? A figueira dentro da vinha. A figueira não tinha nenhum fruto. O que a Bíblia está mostrando? Que durante esses 3 anos a figueira não amadureceu. Irmãos, será que na igreja tem crentes que nunca amadureceram?
Eita, eu noto, eu fico assim, meus irmãos, a língua costa para falar essas coisas, mas não pode, né? Tem que ligar. Tem que ligar. Aquele que nós perguntamos na escola, no primeiro, venha como está, mas permanece como está. Não amadurece. Irmãos, aquele senhor foi lá 3 anos. Sabe, figueira ele não está amadurecendo, não deu fruto no primeiro, deu fruto no segundo, deu fruto no terceiro, não serve. Daí ele chega para o vinhateiro, aquele que cuidava da vinha, não da figueira especificamente, mas da vinha, e fala o seguinte: ó, vou cortar esse negócio. Quanto corta esse negócio joga fora? Aquele vinhateiro, irmãos, o nome já está dizendo, vinhateiro, quem cuidava da vinha, ele intercede pela figueira. Ele fala: ó, Senhor, o 4º ano é o ano do Senhor, é o ano dos louvores a Deus. Deixa ele chegar no 4º ano, deixa entrar no ano do louvor. Se no ano que é para produzir fruto de louvor, ela não produzir nada, aí então a gente corta. Mas vamos esperar esse ano mais. Vocês estão entendendo isso, irmão? Aí falando da própria intercessão do Espírito Santo em relação a nós, né? Que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor intercede. Mas uma coisa interessante, ô Luciano, o vinhateiro disse o seguinte: intercedendo pela figueira, que não era responsabilidade direta dele, ele era aquele que cuidava da vinha. Deixa ficar esse ano. Se produzir, a gente, glória a Deus. Se não produzir, então a gente corta. Mas vamos esperar o 4º ano. Só que tinha dois detalhes. Qual é? Tá aqui, ó. O que ele falou? O pastor Daniel leu aí. Ó. Ei, olha aqui. Deixe esse ano até que eu a escave e a esterque. Sabe o que a Bíblia está falando? Não deu fruto? O vinhateiro, aquele que intercede, vai chegar e vai fazer o seguinte: vai cavucar e vai jogar esterco. Agora eu pergunto para as irmãs: o que é esterco? Aqui fala claramente. Está esperando o senhor tocar nisso. Fala aí, Tiago. Esperei o senhor chegar nesse ponto para não atrapalhar. Aqui fala assim, a tradução: até que eu escave e ponha ao redor dela um estrume. O que é estrume? Boa. Eu produzi muito steak. Aí, fala aí, irmão. Eu plantava ali mais o irmão lá do Alto Oliveira, e nós ia buscar steak lá no curral do animal. Nós trazia, enchia os sacos lá. Rapaz, dava para nós, nem DVD, dava para nós encher o saco, trazia. Mas dava uma verdura, rapaz, que isso aqui. Aquele cheiro maravilhoso. Aquele cheiro. Viu, pastor? Oi. Só que esse mesmo estrume, que é seco, eu pegava ele de mole, para aqui, para servir de cimento para barro. Olha aí. Ô, pastor, Boa. eu entendo esse texto da seguinte forma: tipo, o esterco ele serve como fertilizante para a planta. Ou seja, Muito bem, perfeito. Isso sem dúvida nenhuma. O esterco é fertilizante. Mas, irmão, pensa no seguinte: a Bíblia está tratando de coisas espirituais e falando de seres humanos. Um ser humano que passa o tempo de maturação sem amadurecer, a Bíblia está dizendo que o vinhateiro vai cavar, ou seja, vai mexer nas bases desse crente e vai colocar o quê? Esterco. Vamos usar a palavra esterco para ficar menos. Mas o que isso? Tiago puxou bem. Irmãos, olha o que a Bíblia está falando. Que as espécies. Pensa, como é que fala? A planta, ela não tem olfato como nós, né? Ela provavelmente não vai nem sentir. Mas como a Bíblia está falando de coisas espirituais, vai sentir porque vai melhorar, né? Mas como a Bíblia está falando de coisas espirituais, o que eu quero dizer é o seguinte: se coloque no lugar da plantinha. Você não amadurece, Deus fala o seguinte: Marcos Pires, 3 anos que eu estou vindo até você, não vejo fruto. E eu te chamei para dar fruto. Já que você não está querendo dar fruto, para não te importar, como esse é o 4º ano, é o ano de entregar louvores a Deus, eu vou escavar, vou escavar, vou mexer nas tuas bases e vou me encher de esterco. Irmãos, daí o Marcos Pires, estou usando o meu nome para ninguém ficar ofendido, né? Mas o Marcos Pires que queria, né, vamos dizer assim, ser um pregador, alguém conhecido do Evangelho, estou falando hipoteticamente, né, como exemplo. Agora, irmãos, está com as bases tudo mexidas e cheio de esterco do lado, né? Quem quer ficar perto de quem está cercado de esterco, irmãos? Vocês estão entendendo? Mas o vinhateiro está falando o seguinte: eu preciso muitas vezes, já que não amadureceu nos 3 anos de amadurecimento, eu vou precisar cavucar
vou precisar colocar o esterco, o estrume, o fertilizante, para que nesse ano, que é o ano de ofertar ao Senhor, essa figueira finalmente frutifique e produza. E essa é uma palavra de alerta, irmão. Você pode resistir o quanto for, mas na hora que Deus falar, agora é o quarto ano, você vai ter que frutificar, Deus vai escavar e vai colocar coisa aí que muitas vezes você fala, Senhor, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Alguém já passou por essa experiência? Eu já, irmãos, de falar para Deus, Deus, isso eu não merecia. O Senhor falando assim para mim, merecer eu merecia, mas como você frutificou não tanto que eu queria, eu precisei escavar e colocar isso daí, ó. Está cheirando mal, está doloroso, mas agora você vai frutificar. Vocês estão entendendo, irmãos? Cuidado, crente, aproveita o tempo que se chama hoje. Irmãos, 9 horas, eu preciso terminar. Vamos lá, vamos ler alguns versículos. Sede pacientes. Vamos ler aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 versículos, rapidinho para nós ir embora, senão os crentes ficam bravos. Alguém acha Romanos 12, 12? Alguém já deixa aberto? Eu vou nomear aqui. O Vinícius, Romanos 12, 12. Pastor Daniel, Efésios 4, 32. Uma das irmãs, Tiago capítulo 5, versículos 7, 8. E alguém, outra das irmãs, deixa 2 Pedro 3 e 9. O Moedas, já chamei? Não. Salmo 37, verso 7. O Luciano, 1 Pedro 2, 19 e 20. O sábio, Hebreus 12, verso 1. O Danilão, Hebreus 6 e 12. Vamos começar com Romanos 12, 12. 12 e 12. Pode ler. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha aí. Ser paciente no quê? Na tribulação. Irmão, não adianta ser paciente. Para a árvore amadurecer, para dar fruto bom, seja paciente na tribulação e persevera na oração. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede benignos, em outras traduções, sede pacientes uns para com os outros. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem para nós dentro da igreja é sermos pacientes. Eu não sei se os irmãos viram, um pastor ministrando na convenção aí pelo norte do Brasil aí, está aí na Assembleia de Valor, ministrou uma palavra, falou algumas verdades, a igreja reagiu bem, e ele disse, o púlpito não é lugar de falar de política. Falou com muito cuidado, foi comedido, falou bem. Irmãos, e aí imediatamente ele teve a resposta. Por quê? Um deputado que estava lá se levantou, foi lá, agrediu com palavras, e segundo os relatos que ele hoje, chegou a dar um soco na barriga do irmão, de um pastor. Aí deu para ver que foi Deus falando mesmo, né? Porque o demônio se manifestou na hora. Porque aí você vê o despreparo do político também. O despreparo do político, que no mínimo deveria ser caçado, né? Uma tribulação dessa tem que ser caçada ali. Mas vamos lá. Sejam pacientes uns com os outros. O crente é fácil ser paciente com o crente? Não. Não é não, irmão. Tem crente que só reclama, tem gente que só vê defeito, tem gente que só fala mal, e muitas vezes você tem que fazer, sabe, aquela carinha, glória a Deus. Muitas vezes a gente não é paciente com a gente mesmo, vai ser com o outro. Pois é, tem gente que não é paciente consigo próprio. Vamos lá, vamos terminar. Tiago 5, 7, 8. As irmãs. Sede, pois, irmão, paciente, até a vida do Senhor. Ser bom. Ser paciente aguardando a vinda de Jesus. Mas Jesus não vem, mas espera com paciência. É por causa de não ter paciência, estou falando aqui apontando para quem está me assistindo lá, nos assistindo. É por causa de não ter paciência, irmãos, que tem gente que está se afastando da igreja, se afastando do culto, se afastando. Crente, tenha paciência para não perder tua salvação, crente. Meu Jesus. Pastor, mas eu não tinha oportunidade. Tenha paciência. Vai chegar, chega, irmão, chega. Eu já passei por isso também. Meu Jesus. Vamos lá. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos
Muito bem, o Senhor é longânimo. E aí, na verdade, esse versículo confirma Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8. O Senhor não quer que ninguém se perca. Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor. Descansa. Crente paciente, irmãos, aprende a descansar em Deus. É fácil? Claro que não. Todos nós estamos sendo exercitados nisso, mas guarda essa palavra. Vamos terminar. 1 Pedro 2, 19 e 20. Sede pacientes. 2, 19. Vai rápido, querido. Isso, dê o seguinte. Porque a glória será essa, os esbofeteados e sofreis, mas fazendo bem, os afligidos e sofreis, isso é agradado. Se fazendo bem vocês são afligidos e vocês sofrem, ou seja, vocês aguentam, vocês não vão para a retaliação, não vão fazer que nem o deputado foi lá bater num pastor, esse coitado não sabe aonde que ele meteu a mão. Tocar no jeito de Deus, que estava falando a palavra. Irmão, cuidado. Então olha o que a Bíblia está falando. Se vocês fazem o bem e vocês são afligidos, por que vocês ficam tudo no desespero? Não, ó, isso é agradável a Deus, porque vocês estão tendo paciência, aguentando. Glória a Jesus. Irmão, Deus não deixa passar nada. Deus não fica devendo nada para ninguém. Vamos ver os dois últimos, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e carregamos com paciência a carreira que nos está proposta. Crescimento espiritual tem que ter paciência. Não adianta, irmão, não tenha pressa. Porque Deus me chamou para ser pastor prazetante. Então vou dar uma rasteira no pastor Marcos, já assumo o Jardim Rodrigo. Não, claro que estou dando um exemplo exagerado aqui. Mas tenha paciência. Se Deus tem algo na sua vida, o pastor Daniel usou uma frase importantíssima aqui: vai chegar. Eu lembro quando eu saí de Campo Grande, eu já contei seus irmãos, já passei muito, mas bem rapidinho aqui. Irmãos, jovens que foram consagrados ao presbitério comigo, quando eu saí de lá de Campo Grande, eram pastores. E eu saí lá como evangelista. Eu fiquei triste. Oh, meu Deus, me deixaram para trás. E a Abigail falou assim para mim: aquilo que Deus tem para você, no tempo de Deus vai chegar. Irmãos, e eu vim para Sorocaba, e aqui Deus me deu o ministério pastoral. Sabe por quê? Por causa de uma matéria, que Deus é tremendo. Porque Deus usou um pastor, falou assim: pastor Marcos, escreve uma matéria no jornal, e essa matéria vai no meu nome. Lá para o semeador do Evangelho, né? Um jornal de um ministério meu irmão. Irmão, eu escrevi essa matéria foi para o Brasil todo aí, e esse pastor falou para mim assim: Dupiro, ele me chamava Dupiro, pastor que eu amo profundamente, né? Falou assim: Dupiro, essa matéria me rendeu elogios no Brasil todo. Só falou isso. Umas 2 semanas depois, eu estava saindo do trabalho, ele ligou para mim e falou assim: irmão Marcos Pires. Ele fazia assim, né? Irmão Marcos Pires. Os irmãos, só os irmãos do mistério sabem que mistério. Ele falou assim: prepara os seus documentos que você vai ser consagrado ao ministério pastoral. E a palavra da Abigail cumprir, irmãos. Aquilo que Deus tem para a nossa vida vai chegar. Último versículo, Hebreus 6 e 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Glória. Pela fé e pelo quê, Danilo? Paciência. Amém, meus irmãos? É isso aí. Meus irmãos, Deus abençoe. Me perdoe que eu passei quantos minutos ali? 15 minutos. Senhor da glória. Vamos ficar de pé, vamos embora. Deus abençoe. Pode desligar aí para mim, por favor, José? Faça favor.
Os jovens iam cantar, me perdoe.